A luz no bar era difusa, tingindo as paredes de um tom ocre que parecia desbotado pelo tempo. O lugar não tinha nome. Ou, se tinha, ninguém se preocupava em mencioná-lo. Era apenas o bar, um refúgio para aqueles que queriam ser esquecidos ou esquecer. Eu me encaixava perfeitamente ali. Há anos, minha rotina era a mesma. Uma dose de uísque, um cigarro aceso no canto da boca e o olhar perdido no vazio, como se cada gole pudesse dissolver as memórias que queimavam minha mente. Mas naquela noite algo diferente aconteceu. Um som, riso, jovem, despreocupado, quase insolente. Me virei, intrigado. Na mesa ao lado, 4 jovens, 2 rapazes e 2 moças estavam reunidos. Tinham aquela energia vibrante de quem ainda não conhece o peso do mundo. Falavam alto, suas vozes se misturando em um emaranhado de palavras que, pouco a pouco, comecei a distinguir. Você tá falando sério? Uma das moças perguntou, rindo, enquanto girava um copo de cerveja entre as mãos. Claro, respondeu um dos rapazes. O cemitério mais antigo da cidade. Uma noite inteira. Sem lanternas, sem celulares. Quem ficar até o amanhecer ganha. Meu coração disparou. As palavras ecoaram como um trovão em meus ouvidos. Eu sabia exatamente de qual cemitério estavam falando. A lembrança de minha juventude voltou como um golpe violento, trazendo o cheiro áspero da terra molhada e o frio que parecia se infiltrar nos ossos. Sem pensar, me virei para eles. Vocês não deveriam fazer isso. O grupo se calou. 4 pares de olhos me encararam, avaliando-me como se eu fosse algum velho excêntrico. Talvez eu fosse, mas o que eu tinha a dizer não era loucura. Era um aviso. Desculpa, o que você disse? Perguntou um dos rapazes, franzindo a testa. Eu disse que vocês não deveriam fazer isso. Vocês estão brincando com algo que não entendem. Eles riram. Era uma risada nervosa, do tipo que surge quando você quer parecer confiante, mas sente o gelo subindo pela espinha. E por que não? É só um cemitério, disse a outra moça, tentando soar desafiadora. Porque eu já estive lá, respondi, minha voz mais baixa, quase um sussurro. E sobrevivi para contar a história. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra. Por um momento, eles pareceram considerar o que eu havia dito. Então, um dos rapazes, o mais alto, talvez o líder do grupo, sorriu. Ok, velho, manda aí. Por que não deveríamos ir? Suspirei. Eles não entendiam. Como poderiam? Eu também não entendia naquela época. Mas, se pudesse impedi-los, mesmo que fosse apenas com palavras, valeria a pena. Vou lhes dar 10 razões. Comecei acendendo outro cigarro com dedos ligeiramente trêmulos. E vou começar pelas primeiras 2. Os jovens se inclinaram para a frente, curiosos. Eu sabia que estavam mais entretidos do que assustados. Ainda. Primeira razão. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Houve um leve murmúrio entre eles, mas continuei ignorando. Vocês acham que o cemitério é apenas um lugar onde os mortos descansam. Mas estão errados. Algumas mortes não trazem descanso. Alguns mortos permanecem inquietos. Quando vocês entram em um lugar como aquele, é como abrir uma porta. Vocês convidam essas presenças para notar vocês. Uma das moças estremeceu visivelmente, mas o rapaz alto sorriu, desdenhou. Isso é só papo de assustar criança. Segunda razão, Mena, continuei ignorando o tom dele. Os mortos não gostam de ser perturbados. Dei uma tragada no cigarro antes de prosseguir, escolhendo cuidadosamente as palavras. Vocês acham que o silêncio em um cemitério é paz? Não é. É o silêncio da observação, do julgamento. Cada passo que vocês dão lá dentro é sentido. E, se vocês forem longe demais, se cruzarem limites que nem sabem que existem, eles responderão. E a resposta deles nunca é. Os jovens estavam inquietos agora, trocando olhares incertos. Eu podia ver que, pelo menos, havia plantado uma semente de dúvida. Mas o mais alto ainda parecia determinado a não demonstrar. Tudo bem, disse ele, cruzando os braços. E o que aconteceu com você? Por que acha que sabe? Olhei para ele, permitindo que o silêncio se prolongasse por alguns segundos antes de responder. Você quer mesmo saber? Então ouça, porque o que aconteceu comigo naquela noite
É algo que carrego todos os dias da minha vida. E se vocês não me ouvirem, talvez sejam vocês a contar essa história para algum grupo de jovens tolos no futuro. Se tiverem sorte o suficiente para sobreviver. O grupo ficou em silêncio. Eu sabia que a história estava apenas começando. E enquanto o cheiro de álcool e tabaco pairava no ar, o terror do passado já começava a se infiltrar no presente. A memória daquela noite ainda paira sobre mim como um vulto, sempre presente, mesmo quando não é convidada. Tudo começou com uma mistura de bravata juvenil e curiosidade malsã. Éramos 4. Eu, Ricardo, Tomás e Mariana. Jovens demais para entender as consequências de nossos atos, mas velhos o suficiente para nos acharmos invencíveis. Quando Tomás sugeriu à aposta passar uma noite inteira no cemitério mais antigo da cidade, nenhum de nós hesitou. Como poderíamos? O medo, naquela época, era apenas uma lenda que contávamos uns aos outros para rir. Chegamos ao cemitério pouco antes da meia-noite. Atravessar os portões de ferro enferrujados foi como cruzar um limiar invisível. Do lado de fora, o mundo parecia normal, seguro. Do lado de dentro, a atmosfera mudava. O ar estava mais denso, como se cada respiração exigisse um esforço consciente. O silêncio não era natural. Não era a ausência de som, mas a presença de algo maior, sufocante. Ricardo, sempre o mais corajoso de nós, foi o primeiro a rir daquele silêncio opressivo. Parece que estamos sozinhos, pessoal, me nos disse ele, chutando uma pedra que ricocheteou contra uma lápide. O som ecoou de forma estranha, como se tivesse atravessado um abismo antes de voltar a nós. Eu não respondi. Algo estava errado. O cemitério parecia maior do que deveria ser. As lápides, dispostas em fileiras aparentemente ordenadas, criavam corredores que se estendiam muito além do que meus olhos conseguiam enxergar. Mariana agarrou meu braço, e eu senti que sua mão estava gelada. Vocês ouviram isso? Perguntou ela, sussurrando. Ouvir o quê? Tomás respondeu, a voz carregada de sarcasmo. Mas eu sabia que ele também estava desconfortável. Foi então que percebi o som. Lentos, deliberados. Não era o tipo de ruído que o vento faria, nem algo que pudesse ser atribuído à nossa imaginação. Olhei ao redor, mas não havia nada. Apenas sombras dançando sob a luz pálida da lua. Deve ser um animal, disse Ricardo, tentando soar despreocupado, mas não era um animal. Sabíamos disso, mesmo que não quiséssemos admitir. Avançamos mais para dentro do cemitério, os passos ecoando no chão de cascalho e terra batida. O vento parecia carregar sussurros, fragmentos de vozes que não pertenciam a ninguém que estivesse. Mariana parou de repente, apontando para... Ela estava coberta por musgo, mas ainda era possível ler o nome gravado nela. Elias Monteiro, 1790 e 8823. Olhem isso, disse ela, a voz tensa. Esse homem morreu com a nossa idade. Coincidência? Respondeu Tomás. Vamos continuar. Mas nós não continuamos. Porque foi naquele momento que o tempo pareceu desfazer-se. Eu não sei explicar de outra forma. O ar ficou mais pesado, como se estivéssemos submersos. O mundo ao nosso redor ficou borrado, como uma pintura que começa a derreter. Me virei para olhar para os portões, mas eles não estavam mais. Em vez disso, havia apenas mais lápides, se estendendo em todas as direções. O cemitério é um lugar onde o tempo se desfaz. Murmurei, sem perceber que estava falando em voz alta. Ricardo me olhou, os olhos arregalados. O que você disse? Nada, me respondi. Embora soubesse que ele tinha ouvido, todos tinham. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Os passos que antes pareciam distantes agora estavam mais próximos. Olhei para Mariana, que estava... Ricardo tentava manter a compostura, mas eu via que sua mão estava trêmula ao segurar o isqueiro que usava para iluminar o caminho. Foi então que os sussurros começaram de verdade. Eles não eram palavras completas, mas fragmentos. Vocês já ouviram o som de algo tão baixo que parece vir de dentro da sua própria cabeça? Primeiro, um nome, Ricardo.
dito como se uma mão invisível o puxasse para longe de... Vocês ouviram isso? Ele perguntou. A voz tremenda. Ninguém respondeu, mas todos ouvimos. E não era o... Os sussurros não são do vento, pensei. Eles são dos que já partiram. Tomás, talvez tentando esconder o medo, gritou. Quem está aí? Mostre. Mas nada se mostrou. Nada que pudesse ser visto, pelo menos. Mas os sussurros cresceram, se tornando um coro de vozes que parecia vir de todos os lados ao mesmo... Vamos sair daqui, disse Mariana, puxando o meu braço. Mas não havia para onde ir. O cemitério nos engolira, e qualquer noção de direção tinha desaparecido. Passamos o que pareceram horas tentando encontrar uma saída, mas era como caminhar em círculos. A lua permanecia estática no céu, como se o tempo tivesse parado completamente. Tomás foi o primeiro a perder a calma. Ele começou a correr, gritando, ignorando nossos pedidos para que voltasse. Ele não devia ter feito isso, disse Ricardo, a voz baixa. Por quê? Perguntei, embora soubesse a resposta. Porque agora eles vão atrás dele. E eles foram. Nós ouvimos os gritos de Tomás, mas nunca o vimos novamente naquela noite. O vento cortava o cemitério como um sussurro gelado, carregando consigo um peso que ninguém poderia ignorar. Estávamos ali, no coração daquele lugar esquecido pelo tempo, cercados por lápides que pareciam mais velhas do que a própria cidade. A lua cheia lançava sua luz pálida, criando sombras que dançavam de forma inquietante, como se algo estivesse vivo no escuro. Foi então que Ricardo parou abruptamente, seus olhos fixos em algo que nós não conseguíamos ver. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Tomás e Mariana trocaram olhares confusos, mas eu sabia que algo estava errado. Ricardo começou a virar a cabeça, como se seguisse um som que apenas ele podia escutar. Eles estão me chamando, sussurrou, seus olhos arregalados refletindo puro terror. Tentei alcançá-lo, mas ele recuou, murmurando palavras desconexas. Foi quando vimos pela primeira vez. Entre as árvores, uma figura emergiu da escuridão. Não era humana, não completamente. Sua forma era vaga, mas seus olhos brilhavam como brasas, iluminando o nada ao redor. A atmosfera mudou de forma quase palpável. O ar ficou mais pesado, o silêncio mais profundo. Cada respiração parecia um desafio. Tentamos convencer Ricardo a se afastar da figura, mas ele parecia hipnotizado. Vocês não entendem, disse ele, sua voz agora soando estranha, quase como se outra pessoa falasse através dele. Finalmente, quando Tomás deu um passo em direção a Ricardo, a figura desapareceu. Mas o que veio em seguida foi ainda pior. O caminho que antes conhecíamos havia mudado. As árvores formavam um labirinto de galhos retorcidos e sombras impenetráveis. Não importa para onde olhávamos, a saída simplesmente não estava mais lá. Mariana segurou minha mão, os dedos frios como gelo. Bernardo, ela sussurrou, não estamos sozinhos aqui. Cada passo que dávamos parecia nos levar de volta ao mesmo lugar. A vegetação ao redor parecia crescer, as lápides agora mais altas, mais imponentes, como se quisessem nos engolir. Foi então que entendi a verdade cruel. A quinta razão para nunca passar a noite naquele cemitério. A saída nem sempre é a mesma pela qual você entrou. Por mais que tentássemos, o caminho parecia brincar conosco, guiando-nos de volta ao centro do cemitério, onde o frio era mais intenso e os sussurros mais... A sexta razão me atingiu como um golpe. O cemitério escolhe quem pode sair. E naquele momento percebi que nós talvez não estivéssemos entre os escolhidos. Enquanto Ricardo continuava a murmurar palavras indecifráveis, Mariana tentou acalmá-lo. Vamos encontrar um jeito, disse ela, mas sua voz estava cheia de dúvida. Tomás, que sempre foi o mais cético entre nós, começava a perder a calma. Isso é absurdo, gritou, chutando uma pedra que desapareceu na escuridão como se fosse engolida pelo... No entanto, mesmo Tomás sabia que algo estava muito errado. Porque aquele cemitério não era apenas um lugar de descanso para os mortos. Ele era vivo, pulsante, consciente. E nós havíamos nos tornado seus brinquedos. O cemitério não era apenas um lugar de descanso para os mortos. Era um palco de antigos segredos,
um lugar onde a linha entre o místico e o macabro havia sido cruzada muito antes de nós. Essa revelação não veio de imediato naquela noite, mas foi se desenrolando em camadas, como um pesadelo que não termina. Ricardo ainda estava distante, murmurando para si mesmo enquanto nos movíamos pela escuridão sufocante. Mariana segurava meu braço, o aperto de seus dedos cada vez mais firme, e Tomás tentava manter uma calma que sabia ser falsa. As lápides mais antigas, aquelas que se erguiam como monólitos contra a luz fraca da lua, pareciam conter pistas de algo maior, algo muito mais terrível do que podíamos compreender. Vocês já repararam nesses símbolos? Mariana apontou para uma lápide coberta de musgo, onde linhas entalhadas formavam um padrão indecifrável. Não havia nomes ou datas, apenas formas que pareciam mudar quando vistas de diferentes ângulos. Isso não é normal, ela disse, sua voz tingida de pânico. Enquanto explorávamos, comecei a lembrar das histórias que meu avô contava quando eu era criança. Ele dizia que, muito antes de o cemitério ser construído, aquele lugar era usado para rituais. Rituais que traziam à tona coisas que nunca deveriam ter sido chamadas. Era um lugar onde as pessoas vinham em busca de poder ou vingança, mas o preço que pagavam era sempre alto demais. Eu compartilhei essas lembranças com um grupo, mas Tomás zombou de mim. Histórias para assustar crianças, ele disse, mas sua voz estava tensa. Mesmo ele começava a sentir que algo estava muito errado. Foi então que Ricardo parou de andar. Ele virou-se lentamente para nós, os olhos fundos, como se algo estivesse sendo drenado dele. Eles estão aqui, ele disse, antes de sair correndo na escuridão. Seus gritos ecoaram pelo cemitério, mas não conseguimos segui-lo. O caminho estava bloqueado. As árvores pareciam crescer diante dos nossos olhos, fechando-se como uma muralha. Foi nesse momento que compreendi a 7ª razão para nunca desafiar aquele lugar. Nem todos que entram saem com vida. Ricardo era a prova viva disso. Ou talvez já nem estivesse mais vivo. A ideia me gelou por dentro. Mas havia mais. Conforme vagávamos em busca de uma saída, notamos que o ambiente mudava. As lápides pareciam se mover quando não olhávamos diretamente para elas, e os sussurros no vento estavam agora mais altos, mais claros. Eles chamavam nossos nomes. Mariana começou a chorar baixinho. Nós não devíamos estar aqui. Repetia, como um mantra. Tomás tentava acalmá-la, mas ele mesmo estava tremendo. A 8ª razão veio a mim como uma realização cruel. O cemitério cobra um preço por quem ousa desafiá-lo. Mas agora estávamos pagando com algo muito mais valioso do que podíamos oferecer. Por fim, encontramos algo que não esperávamos. Uma clareira. No centro dela havia uma lápide que se destacava das outras, maior e mais imponente, com símbolos que brilhavam fracamente à luz da lua. Mariana se recusou a se aproximar. Mas Tomás, movido por algo entre curiosidade e desespero, tocou a pedra. Um som terrível encheu o ar, algo que não consigo descrever. Foi como se o próprio cemitério tivesse rugido em protesto. As sombras ao nosso redor cresceram, ganhando formas que nos cercavam, e foi quando percebi que Ricardo estava ali, ou algo que se parecia com ele. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida como a morte. Ele não falava, mas sua presença era opressora. Mariana gritou, e Tomás caiu de joelhos. Quanto a mim, tudo o que pude fazer foi olhar. Paralisado pelo medo, não sei como conseguimos sair daquele lugar. Minha memória é um borrão depois disso. Mas uma coisa eu sei, o preço foi pago, e nós nunca mais fomos os mesmos. Ricardo nunca foi encontrado. E Tomás desapareceu poucos meses depois. Mariana mudou-se para longe, mas eu sei que ela ainda carrega os mesmos pesadelos que eu. As lápides daquele cemitério permanecem lá, escondendo seus segredos. Mas eu não volto para descobrir mais, porque sei que o cemitério não esquece, ele espera, e talvez, algum dia, ele venha me buscar. Quando o primeiro raio de sol atravessou as árvores retorcidas do cemitério, a sensação de alívio deveria ter me inundado. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não era mais o mesmo. Ninguém poderia ser, depois do que vimos e vivemos naquela noite. Eu estava vivo, mas a que custo? Mariana e Tomás também estavam ali, mas apenas em corpo.
O olhar vazio nos rostos deles me dizia que, de alguma forma, o cemitério havia tomado algo essencial de cada um de nós. Tomás, sempre cético e seguro, agora murmurava palavras desconexas. Mariana, tão cheia de energia e esperança, permanecia em um silêncio opressor, tremendo como uma folha. Eu era o único que ainda podia contar o que aconteceu. Mas mesmo isso parecia um fardo insuportável. A nona razão. Algumas coisas que você encontra no cemitério vêm com você para o resto da vida. Lembrei-me do momento exato em que Mariana gritou pela primeira vez. Ela apontou para uma lápide coberta de musgo. O nome havia desaparecido, mas as marcas entalhadas na pedra eram impossíveis de ignorar. Eram símbolos que nenhum de nós reconhecia, mas que despertavam um medo primitivo. A cada passo que dávamos, mais dessas lápides surgiam, como se o cemitério estivesse nos guiando para algum lugar que não queríamos ir. Quando finalmente alcançamos o centro do cemitério, percebemos que Ricardo não estava mais conosco. Ele não havia simplesmente desaparecido, era como se ele nunca tivesse existido. Seus passos desapareceram, sua voz havia se apagado e nem mesmo o eco de sua presença parecia ter restado. Era como se o cemitério tivesse tomado sua existência como pagamento. A 10ª razão. Os mortos têm histórias para contar, mas ouvi-las pode custar sua alma. Quando finalmente vimos a entrada do cemitério, agora banhada pela luz da manhã, houve um instante de esperança. Mas ao atravessar o portão enferrujado, olhei para trás. Porém, não vi mais o cemitério. Em seu lugar havia apenas uma densa floresta que parecia se estender ao infinito. Era como se o lugar tivesse decidido se esconder, agora que havia terminado o que precisava fazer. O sol não trouxe calor naquele dia. Sentíamos o frio em nossos ossos. Um frio que nunca desapareceu completamente. Mariana nunca mais falou comigo. Tomás foi internado semanas depois, incapaz de distinguir sonho e realidade. Quanto a mim, escrevo estas palavras na esperança de que sirvam como a vida. De volta ao bar, a expressão nos rostos dos jovens à mesa ao lado era um misto de medo e descrença. Alguns desviaram o olhar, fingindo que não haviam escutado cada detalhe. Outros, como um rapaz de cabelos desarrumados e sorriso nervoso, apenas riram, tentando disfarçar o incômodo. Você realmente espera que a gente acredite nisso? Ele perguntou, cruzando os braços. Olhei fixamente para ele, deixando meu silêncio responder. Mas foi então que percebi algo. O brilho em seus olhos não era apenas era curiosidade, aquele tipo de curiosidade que já havia destruído pessoas antes. Ele não acreditava completamente em mim, mas estava tentado. E o cemitério, eu sabia, adorava aqueles que não acreditavam. Façam o que quiserem, disse-me, levantando e deixando algumas notas sobre o balcão. Mas não digam que eu não avisei.